Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E não é clickbait, aliás, a minha opinião mudou sobre este assunto e já vos vou explicar porquê. Eu acho mesmo que Pedro Passos Coelho, com a entrevista que deu e que eu vos venho mostrar uma parte dela, já está a preparar a sua campanha para tomar o lugar de Luís Montenegro, que, como nós sabemos todos, estará à disposição daqui a uns meses. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano Fachos de apoio ao canal. Tem emojis exclusivos, prioridade nos comentários, etc. E apoiam o projeto, que também tem as suas despesas, como é lógico. Mas bom, o que é que eu vos venho mostrar aqui hoje? Pedro Passos Coelho deu uma entrevista, o que é estranho, porque Pedro Passos Coelho não costuma aparecer muito. Apareceu da última vez em tribunal por causa de um caso qualquer em que esteve lá muita gente, esteve lá o Sócrates inclusive. Apareceu na apresentação de um livro que era para ter colaborado, segundo o próprio, não teve tempo e fez a apresentação do livro na mesma, e agora aparece para dar uma entrevista para falar sobre Luís Montenegro se desligar do seu legado e também sobre a questão da Troika, que eu acho que é curioso Pedro Passos Coelho estar a falar sobre este tema agora. Eu acho, sinceramente, neste momento, e não o digo isto com a maior felicidade do mundo, apesar de ser uma pessoa que eu aprecio, não digo isto com a maior felicidade do mundo porque o retorno de Pedro Passos Coelho à vida partidária, à vida política, que não a Presidente da República, acho que pode ser algo prejudicial para o Chega. Por um lado, porque competem pelo mesmo eleitorado, parece-me a mim, mas por outro, as linhas vermelhas acabam, no meu entender da coisa. Mas bem, vamos ver aqui um bocadinho da entrevista. Vou-vos só mostrar aqui algumas notas, eu próprio depois vou ouvir. Deixo-vos o link da entrevista na íntegra para o caso de estarem interessados e vamos ver algumas das declarações do Dr. Pedro Passos Coelho, antigo Primeiro-Ministro. Ora, ele, referindo-se a Luís Montenegro, realmente foi um grande líder parlamentar e foi aí que nasceu a possibilidade de ele criar condições para fazer o caminho para poder vir a ser líder do PSD. Portanto, ele faz parte dessa herança e desse legado. Em que medida é que ele se quer desconectar mais desse seu próprio passado? Não sei. A mim parece-me que foi evidente nos últimos tempos que houve essa preocupação de tentar desligar. Aliás, há um momento caricato durante a campanha do PSD em que uma senhora, basicamente, diz que gosta muito do Luís Montenegro, mas que se continuava próximo, dizia uma senhora idosa numa terra qualquer, mas que se Luís Montenegro continuasse a aparecer próximo de Pedro Passos Coelho, já não votaria nele. Portanto, é uma coisa caricata que talvez ainda possa pesar nas costas de Luís Montenegro. Aliás, devo admitir que ele neste momento tem muita coisa que lhe pesa em cima, digamos assim. Pedro Passos Coelho responde também à ideia à questão da preocupação do atual líder social-democrata, portanto Luís Montenegro, em que diz que é importante que os partidos possam ter uma perspectiva de futuro e não ficarem sempre só ligados ao seu passado. Passos recusa andar a criar constrangimentos a Montenegro com as suas intervenções públicas, mas sublinha: agora também não posso ser impedido de vez em quando dizer alguma coisa do que eu penso. E eu penso pela minha cabeça, evidentemente. Depois Pedro Passos Coelho começa a falar aqui da altura da Troika, portanto do acordo com o Paulo Portas, da questão com o CDS, etc. Da questão da Troika, e ele diz que eu julgo que ele não sabe isto. Para impedir uma humilhação do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, eu obriguei o Ministro das Finanças a assinar comigo e com ele a carta para as instituições. Assinámos os três. A Troika exigia uma carta só dele porque não confiava nele. Pronto, fica aqui uma nota curiosa, que são coisas que nós não temos acesso naturalmente, mas tem aqui algumas coisas da entrevista. Pedro Passos Coelho depois fala principalmente da questão da Troika e tenta fazer aqui uns esclarecimentos. E por isso é que eu acho que a entrevista dada neste tom, associada a estes temas, pode ser um sinal de que Pedro Passos Coelho estará a almejar voltar à política e, ao contrário daquilo que eu pensava, Pedro Passos Coelho poderá almejar o retorno à política não como Presidente da República, mas sim como Primeiro-Ministro e líder do PSD. Isto pode despoltar vários cenários, até porque, do meu entendimento da coisa, Pedro Passos Coelho, ainda que de forma injusta, tem muitas pessoas chateadas com ele, no eleitorado tanto do PSD como do PS, portanto o eleitorado mais ao centro. Tem imensas pessoas, principalmente os pensionistas, aborrecidas, ainda que Pedro Passos Coelho tenha feito cumprir um acordo negociado pelo PS esse que quis chamar a Troika novamente durante a realização do acordo assinado, e quis chamar a Troika uma segunda vez. Pedro Passos Coelho optou por não o fazer
e na altura teve o apoio de Cavaco Silva, conta o próprio também isso. É uma coisa curiosa, mas Pedro Passos Coelho, a meu ver, está aqui numa de limpar alguns esqueletos que tem no armário na opinião pública, que é uma coisa que é complicada, porque para a opinião pública, e aliás a esquerda é muito boa a construir narrativas, mas para a opinião pública o Pedro Passos Coelho será sempre o Carrasco da Troika, nunca será José Sócrates, nunca será Augusto Santos Silva, que também esteve envolvido na negociação, por exemplo. Será sempre Pedro Passos Coelho, será sempre o PSD, vão ser sempre os carrascos. Aliás, Pedro Nuno Santos durante a campanha ou durante um debate, acho eu, ainda utilizou a ideia de que, bom, nós com o PSD já sabemos que as pensões são para cortar. É curioso porque a perda de poder de compra também é uma forma de corte nas pensões, Dr. Pedro Nuno Santos, pelo menos no seu valor prático. É curioso, mas isso Pedro Nuno Santos não lhe interessa falar. O que eu acho que é interessante daqui é que se podem efetivamente adivinhar alguns cenários daqui. Pedro Passos Coelho pode fazer o seu retorno à política enquanto líder do PSD, aliás, porque Luís Montenegro muito provavelmente terá o seu lugar em causa daqui a uns meses, quando eventualmente o governo cair e muito possivelmente formos para eleições. Eu não acredito que Luís Montenegro volte a ganhar as eleições, muito provavelmente, nem sei se vai candidatar enquanto líder do PSD, não sei como é que ele vai proceder, ele pode colocar o seu cargo à disposição depois do governo cair, não sei qual é a intenção dele. Agora, o que é facto é que muito provavelmente ele não o vai fazer, e não existe nenhum candidato claro para a substituição de Luís Montenegro. O único candidato mais ou menos claro e bastante mediático é Pedro Passos Coelho. E eu acredito que se Pedro Passos Coelho voltar para a política partidária e optar por assumir a liderança do PSD, que é uma coisa que eu acho que ele faria com alguma facilidade, se me perguntarem a mim, ele consegue a liderança do PSD e podem existir vários cenários. Bom, em primeiro eu acho que a maioria de direita vai ser fortificada, isso tenho a certeza. Portanto, a esquerda tão cedo não volta a tocar no poder, o que só por si é uma boa notícia. Depois temos o fim das linhas vermelhas para com o Chega. Também acho que é uma notícia muito boa e importante. Pedro Passos Coelho não vai fazer linhas vermelhas ao Chega, aliás, ele sempre foi contra elas, já mostrou, já veio dizer publicamente que acha que o Chega é um partido democrático, que se devem falar com todos os partidos. Aliás, ele próprio já recomendou, implícito ou explicitamente, que Luís Montenegro falasse com o Chega, dialogasse com o Chega e que aproveitasse a oportunidade que lhes tinha sido dada pelo povo. E, portanto, Pedro Passos Coelho vai terminar com as linhas vermelhas, sem dúvida. Depois, há aqui uma complicação que eu acho que também é importante de notar, é que Pedro Passos Coelho e André Ventura muito provavelmente vão disputar o mesmo eleitorado. O que é que também entra aqui em contas? Tivemos uma abstenção baixíssima nas últimas eleições e muito do eleitorado que veio para o Chega, quase de certeza que veio da abstenção. Assim sendo, eu acredito que o Chega pode ser algo prejudicado com a vinda de Pedro Passos Coelho para a liderança do PSD, que é uma coisa que eu acredito que vai acontecer. Eu não estou a dizer que vai, é uma coisa que eu acredito neste momento que vai acontecer. As aparições públicas dele, que eram coisas que eram muito pontuais, neste momento já se tornam mais recorrentes. Ele dar opiniões sobre os temas, falar sobre a política atual, até na apresentação do livro, eu acredito que Pedro Passos Coelho estará de volta. E, portanto, tendo em conta que ele irá disputar mais ou menos o mesmo eleitorado de André Ventura, o Chega pode ser algo penalizado do ponto de vista eleitoral nesse aspecto. No entanto, André Ventura vai ter que se precaver nos próximos meses para com isto. É muito bom que o PSD tenha efetivamente uma viragem à direita como Pedro Passos Coelho, porque terá ainda maior, porque muitas pessoas acham que por o PSD ser um partido de centro-esquerda, e que é, eu concordo, e nem é preciso eu concordar, o seu fundador disse que é, e portanto se o fundador do partido diz o que é o partido, tendencialmente devemos ouvir o fundador do partido. Portanto, ainda que o PSD seja um partido de centro-esquerda, pode fazer uma viragem à direita, tendo em conta a sua característica de centro, pode fazer uma viragem à direita com um líder mais à direita. E os líderes mais assim à direita que o PSD teve foram precisamente Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho. Portanto, esta é a possibilidade. O Chega pode ser penalizado neste aspecto e, portanto, André Ventura, a meu ver, tem que se precaver disso, porque eu acredito que Pedro Passos Coelho poderá estar de volta brevemente. Muito provavelmente irá assumir a liderança do partido. Eu era daqueles que tinha a opinião que ele ia para a presidência da República. Neste momento, através de algumas conversas que tenho com algumas pessoas e da imagem mediática e do tempo
Pedro Passos Coelho já passa a aparecer mediaticamente, eu acho que Pedro Passos Coelho se está a preparar para assumir o cargo na altura da queda do governo, quando Luís Montenegro, quando o governo cair, que é o que eu acredito que se vai passar. E portanto eu era dessa opinião e neste momento sou obrigado aqui a retificar. Eu neste momento acredito mesmo que Pedro Passos Coelho estará de volta enquanto líder partidário e que isso poderá ser prejudicial por um lado para o Chega, mas poderá também ser muito benéfico por outro, porque Pedro Passos Coelho não vai ficar para sempre. Pedro Passos Coelho vai voltar, talvez na mesma lógica de salvador, de arrumador da casa, de fazedor de coisas, vamos lhe chamar assim. E o que é facto é que Pedro Passos Coelho vai ficar não por muito tempo se vier, acredito eu, e depois, quando Pedro Passos Coelho se for embora, vai restar o mesmo espaço que sempre restou até agora à direita. Vamos ver o que é que dirá o futuro. Da minha parte, o meu voto vai continuar com André Ventura, com ou sem Pedro Passos Coelho. Sou um completo descrente no PSD, no PS, etc. E, portanto, o meu voto vai continuar com André Ventura. Vamos ver como reage o eleitorado sobre este assunto. Tenho alguma curiosidade em ver. O que é facto, e que me parece a mim verdadeiro e de fácil percepção, é que a esquerda tão cedo não volta a tocar no poder, e da minha parte isso deixa-me feliz. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.